Sabe, no exato momento em que Jesus morreu na cruz, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. De um lado, um ato de tortura terrível. Do outro, um milagre simplesmente impossível dentro do templo. Vamos mergulhar nessa história para entender a conexão profunda entre esses dois eventos. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente vai desvendar o mistério do véu rasgado, entender que barreira era essa que ele representava, analisar o custo absurdo para removê-la e, no final, descobrir o que essa porta aberta significa hoje em dia. Bom, tudo começa com um evento que chocou todo mundo. Um acontecimento sobrenatural que ficou registrado na história. No instante em que Jesus deu seu último suspiro, algo extraordinário aconteceu bem no coração do judaísmo. O relato da Bíblia é bem preciso, né? Diz que o véu do santuário se rasgou em dois e olha o detalhe, de cima para baixo. Não foi um rasgo qualquer acidental, foi um ato claro divino que veio acompanhado de um terremoto. É como se a própria criação estivesse reagindo a algo gigante que estava acontecendo. E aí fica a pergunta que ecoa há séculos. Por que isso aconteceu? O que Deus queria dizer ao rasgar de forma tão violenta a cortina mais sagrada que existia? Para a gente decifrar por que o véu se rasgou, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o que ele era. E olha, era muito mais do que um simples pedaço de tecido. Pensa bem, o lugar da presença de Deus na terra, que primeiro foi o tabernáculo e depois o templo, era dividido em 3 partes. Cada uma era mais sagrada que a anterior, até chegar no lugar onde a presença de Deus se manifestava. O lugar santíssimo era o cômodo mais interno, onde ficava a Arca da Aliança. Era tipo a sala do trono de Deus na terra. E o véu era a porta, uma porta que ficava sempre fechada, simbolizando uma barreira intransponível. O acesso era perigosíssimo e super restrito. Entrar ali sem permissão significava morte na hora. O véu era um lembrete constante. Existe uma separação entre a santidade de Deus e a condição humana. E não estamos falando de uma cortina fininha, não. A tradição judaica diz que esse véu tinha uns 10 centímetros de espessura. Pensa na largura da palma da mão de uma pessoa. Era uma barreira física mesmo, não só simbólica. A resistência dele era lendária. A história que contavam era que nem 2 cavalos, um puxando para cada lado, conseguiriam rasgá-lo. Ou seja, a ideia de que mãos humanas pudessem fazer aquilo era impossível, o que torna o que aconteceu ainda mais incrível. Vamos avançar um pouco. Se o véu era intransponível, qual seria o preço para abri-lo? A resposta é chocante e nos leva direto para outra cena daquele dia, a tortura de Jesus. Antes da cruz, Jesus foi açoitado com o flagrão romano. Os historiadores chamavam isso de o suplício terrível. Cada golpe não só machucava, mas literalmente arrancava pedaços de carne, expondo músculos, nervos e até os ossos. E a teologia por trás de toda essa brutalidade, como a gente vê nas Escrituras, é que esse sofrimento físico tinha um propósito de redenção. O corpo dele foi moído, foi rasgado, para que a humanidade pudesse ser curada. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise. Esses 2 eventos de rasgar, a carne de Jesus e o véu do templo, não são coincidência, são 2 partes de um único e poderoso ato divino. Olha só, esses 2 eventos são inseparáveis. De um lado, a carne de um homem é rasgada pela crueldade humana. Do outro, uma cortina impenetrável é rasgada pelo poder de Deus. Um ato de violência pagou o preço pelo outro, abrindo o caminho. O detalhe crucial aqui é a direção do rasgo, de cima para baixo. Se fossem pessoas tentando rasgar, o rasgo começaria por baixo, onde elas alcançariam. De cima para baixo é a assinatura de Deus, um ato que começou no céu e veio para a terra. Então, o que essa ação divina significou? Significou o fim de um sistema inteiro e o começo de algo completamente novo. A relação entre Deus e a humanidade foi redefinida, para sempre. A mudança de paradigma foi total. Onde antes só um homem podia ser o intermediário, agora Jesus é o intermediário. Onde o acesso era uma vez por ano, agora é a qualquer momento. A barreira de tecido foi substituída por um caminho aberto através do corpo de Jesus. E para não deixar nenhuma dúvida, o livro de Hebreus torna essa conexão explícita, inconfundível. Ele afirma que o véu era um símbolo do corpo de Jesus. Para que o caminho até Deus fosse aberto, o véu da sua carne precisou ser rasgado primeiro.
Certo, mas o que tudo isso significa na prática? Qual é a implicação dessa porta que foi permanentemente aberta? Primeiro, a brutalidade da tortura nos dá uma medida do custo. Ela mostra a gravidade da separação que o véu simbolizava. E, em contrapartida, o véu rasgado mostra o alcance do perdão. A gente tem aqui uma dualidade poderosa: o custo terrível e a conquista gloriosa. Resumindo, aquele sistema de rituais e sacrifícios de animais que apontavam para esse momento ficou obsoleto. A parede que separava as pessoas de Deus foi derrubada. Agora, o convite é para uma aproximação com ousadia, com confiança, e não mais com o medo que o antigo véu inspirava. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se a barreira mais formidável do universo foi removida por um custo tão alto, se a porta para a presença de Deus está escancarada, como isso transforma a abordagem que se pode ter a ele?